Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre as virtudes morais. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Ok, meus irmãos, olha só, nós estamos aí falando, já falamos sobre a virtude da fé e a virtude da esperança e o crescimento delas, né? Falta ainda mais uma virtude teologal, que é a virtude da caridade, que eu pretendo deixar por último, gente, que é a virtude mais importante que nós temos na nossa fé católica, né? E eu queria deixar aqui nesse vídeo algumas diferenças assim de compreensão que tem para as virtudes teologais e as virtudes morais, né? Vamos começar com um livro de sabedoria que lá no capítulo 8, versículo 7, que vai dizer assim: Se alguém ama a justiça, saiba que são frutos da sabedoria as virtudes. Ela ensina a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça, que são os bens mais úteis da vida. Então, essas são as 4 virtudes que nós vamos estar falando daqui para frente, né? Nós vamos, no próximo vídeo, falar sobre a virtude da prudência. E vamos, então, diferenciar um pouco a teologia por detrás da virtude teologal e das virtudes morais. Vamos lá, então. As virtudes morais, gente, elas são hábitos sobrenaturais e são operativos e dinâmicos, né? Não são coisas estáveis, não, elas são operativas, elas vêm, acontecem em nós e são dinâmicas, que produzem atos sobrenaturais sob a influência da graça atual. É importante você entender isso aqui, né? Você tem que estar naquela vida de santidade, buscando viver a santidade, renunciando ao pecado. É sobre essa vida sobrenatural que está acontecendo em você que essas virtudes morais vão acontecendo, vão se operando em você. É uma moção divina, transeunte e passageira. Elas acontecem, mas não permanecem. Por isso que elas são operativas e são aí a transeunte. O que é isso? Elas vêm, acontecem no seu coração, mas elas não ficam, né? Quando acontecer uma próxima situação, onde vai exigir a prudência, onde vai exigir a temperança, aí então elas têm que estar com você. Então, quando você está sob a graça, elas vão acontecendo dentro do seu coração. Nós a praticamos imperfeitamente, a não ser que sejam aperfeiçoados pelos dons do Espírito Santo. Tem um vídeo que a gente colocou aqui, que nós colocamos as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Qual que é a diferença de um e de outro? Convido você a ver esse vídeo para que a sua compreensão sobre esse assunto seja muito melhor. E quando acontece os dons do Espírito Santo nas virtudes, aí elas vão pegando um modo divino. Então, o que é isso, Ronaldo? Imagina você com o dom da fortaleza, humanamente falando, e imagina você com o dom da fortaleza, divinamente falando. Então, quando a gente está sobre os dons do Espírito Santo, aquela virtude da fortaleza ela vai ganhando um modo divino na hora que está acontecendo, né? E elas aumentam com a graça e crescem com ela, todas de uma só vez, proporcionalmente com os dedos da mão. Então veja bem, você imagina os seus dedos. Eu tenho meu filhinho de 2 anos, eu lembro quando ele nasceu, a mãozinha pequenininha, o dedinho, e os dedos vão crescendo proporcionalmente, ou seja, os dedos não crescem uniformemente, né? Senão todos os dedos teriam o mesmo tamanho, né? Então é assim também com a sua virtude. À medida com que você vai crescendo na graça, na fidelidade ao Espírito Santo, e eu já recordei em muitos vídeos aqui que o Espírito Santo exige de nós essa fidelidade, né? Se nós não somos fiéis dele, nós perdemos a graça. E se nós perdemos a graça, essas virtudes sobrenaturais, elas também vão desaparecendo. Nós vamos compreender melhor isso aqui, né? Mas à medida com que você vai crescendo na graça, essas virtudes também vão crescendo, tá bom? Como virtudes sobrenaturais que são, eu convido você a perceber, né, essa necessidade de entender melhor as virtudes sobrenaturais. Tem um vídeo aí para você entender melhor o modo de praticar, gente, porque tem pessoas que querem crescer nas virtudes. Só que eles pensam, como que eu vou crescer nessa virtude? Às vezes nem imaginam como. Esse vídeo vai te ajudar bastante nisso. As virtudes nos possibilitam realizar atos sobrenaturais, né? As virtudes
tem essa possibilidade, ela te possibilita a realizar, mas não a facilidade em realizar. Isso é típico dos dons do Espírito Santo. Mais uma vez eu reforço que o vídeo Dons de Santificação e Virtudes Infusas vai fazer a gente compreender melhor isso, né? As virtudes morais e teologais e a teologal da caridade. Olha, presta bem atenção nessa verdade teológica aqui. As virtudes morais, justiça, fortaleza, temperança e prudência. Essas são as virtudes morais. E a virtude teologal da caridade, elas desaparecem todas quando a alma perde a graça pelo pecado mortal. Olha só. Então você tem a sua alma. Na sua alma tem essas virtudes que pela graça santificante vem na sua vida. Quando vem a graça santificante, vem a virtude da caridade. E todas as virtudes. Ela vem com todas as, como se fosse um presente. Tá tudo aí um pacotão para você. Quando você comete o pecado mortal, encerrou na sua alma a virtude da caridade e as virtudes morais. Você destrói aquilo que Deus colocou em você como dom. Tá? Para você compreender melhor o que é o pecado mortal, tem um vídeo aí, dá uma conferida aí. Diferente das virtudes da fé e esperança, veja, virtudes morais eu já citei para você, as virtudes teologais é fé, esperança e caridade. A virtude teologal da caridade, ela é perdida com o pecado capital. Mas a virtude da fé e esperança, olha que diferença, ficam na alma amortecidas e informes com um último esforço de misericórdia para que o pecador possa se converter. Olha só, então você comete um pecado mortal, que pecado é esse, Ronaldo? Veja o vídeo para você ficar por dentro, só que fica ainda a virtude da fé e a esperança ali. Só que tem um detalhe, gente, olha só. Padre Rui Marinho vem dizer assim, mas caso peque diretamente contra elas quem, Ronaldo? A virtude da esperança e da fé. Se pecar diretamente contra elas, aí a gente já falou disso, tá, gente? Nas virtudes da esperança e na virtude da fé, né? Quais são os pecados contra... Aí se o pecado for contra a fé e contra a esperança, aí é claro, a alma fica sem essa virtude da fé e da esperança. Então aquele último sopro de misericórdia também desaparece. Então o Padre Rui Marinho vai concluindo, né? Se pecar diretamente contra elas, então desaparecem também, ficando a alma às escuras, totalmente desprovidas de todo o rastro de vida sobrenatural. Tá vendo, gente? Aqui nós vamos compreendendo como que funciona esse mundo espiritual. Esse mundo que vive nas trevas e Jesus é a luz do mundo que veio para iluminar aquele que anda nas trevas. Acolher Jesus, né? A gente já falou isso na graça de santificante, é acolher a água e o sangue que purifica de todo pecado e a água do Espírito, essa graça santificante com essas virtudes. Jesus, ele é o sumo sacerdote que derrama sobre nós a natureza divina para que a gente possa ser como ele, né? Ele é o primogênito de uma multidão que vai ressuscitar no dia que ele voltar. Então, nós tomamos posse da graça santificante e merecemos essa pelos méritos de Jesus, não é por nossos méritos. Nós não tínhamos como vencer o pecado, mas Jesus o venceu para nós e derramou essa vida sobrenatural. Só que quando a gente não leva a sério essa vida sobrenatural ou ainda não tomou entendimento disso, eis que a gente não consegue ser fiel ao Espírito Santo, cometendo os pecados veniais, mortais, sem saber qual é um e qual é outro. Né? Só que mesmo sem saber, meu irmão, tua alma fica desprovida de todo o rastro espiritual e a sua alma fica às escuras, né? Então é importante que não somente você conhecer isso, mas você falar para outras pessoas, principalmente aqueles que vão na igreja contigo. Os pecados veniais, né, gente, tem um vídeo sobre isso, eles não têm força para arrancar as virtudes da alma, porque o pecado venial ele enfraquece a graça e a caridade, que é o suporte vital sobre as virtudes, né, gente? Então a graça e a caridade, ela vem fazer com que a natureza divina aconteça, se realize na sua natureza humana. Quando você tira a graça e a caridade pelos pecados, então é claro, como que vai ter essa natureza divina no seu coração? Ela é encerrada, pior de tudo, pela sua própria escolha, né? Então, olha aqui que é o pecado, senão é uma péssima escolha para a nossa vida sobrenatural. Então, os pecados, os veniais, gente, só para a gente diferenciar, confere nos vídeos depois, o pecado ele enfraquece a caridade. E já o pecado mortal, ele
destrói a caridade. Essas é as principais diferenças entre o pecado mortal e venial, né? Então, apenas o pecado mortal tem força para arrancar da alma as virtudes. Porque veja o vídeo, o pecado mortal, tá, gente? Vale a pena. Então, se eu estou em pecado venial, Ronaldo, aí você pode fazer a seguinte pergunta. Então, se eu estou em pecado venial, estou tranquilo, né, Ronaldo? Estou de boa. Olha, cuidado você, isso é um perigo pensar assim. Eu convido você a ver o pecado venial, né? Você tem uma frase de Santo Agostinho que ele fala que muitas gotas de águas formam um rio, né? E que o pecado mortal, você vai ver nos vídeos do pecado mortal e venial, o pecado mortal é aquele último passo em direção ao abismo. Mas para chegar perto do abismo, você foi dando diversos passos, tá, meu irmão? Então, essas são algumas importantes observações sobre as virtudes morais, e agora a gente vai querer falar sobre cada uma delas, começando pela prudência, e eu espero que você continue sendo fiel ao Espírito Santo, fiel à graça do Senhor. Vamos finalizar aqui com uma oração do Papa João 23. Espírito Santo Consolador, aperfeiçoai em nós a obra começada por Jesus. Tornai forte e contínua a oração que fazemos em nome do mundo inteiro. Apressai em cada um de nós os tempos de uma profunda vida interior, a fim de fazermos o bem às pessoas. Tudo seja grande em nós, a busca e o culto da verdade, a prontidão ao sacrifício até a cruz e a morte, e tudo, enfim, corresponda à oração sacerdotal de Jesus ao Pai Celeste e aquela efusão de vós, Espírito de amor, o Pai e o Filho irradiam sobre a Igreja, sobre cada pessoa e sobre toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmãos.